Amanhã é Halloween e como um bom Halloween, nada como um filminho de terror para aquecer a noite, não é? E se você soubesse que esse filme de terror é baseado em fatos reais? E aí, meu povo lindo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como eu falei, amanhã é Halloween. E se já não bastasse os filmes de terror dar medo na gente, eu vou listar aqui pra vocês os filmes baseados em fatos reais. Você é como eu, que quando tá assistindo um filme de terror, você pensa, ah, é de terror, mas é fictício, né? Tudo bem. Mas aí lá no final você olha e está escrito baseado em fatos reais. E aí bate aquele cagaço, né? Porque tudo que é baseado em fatos reais dá um certo medo na gente. Eu pensei em gravar o vídeo aqui no escuro, sabe? Fazer uns efeitos com as luzes e tal, mas me deu um cagaço e eu desisti. Toda vez que eu assisto filme de terror, eu não consigo dormir, a minha mente é muito fértil, então eu simplesmente não assisto muitos filmes de terror, tá? Mas quando eu era mais nova, eu assistia muitos filmes de terror. O meu primo fazia eu e meu irmão assistir diversos filmes de terror e a gente passava ali vários dias e várias horas assistindo esses tipos de filme. Então eu vou listar aqui pra vocês os filmes que eu acho que são os piores filmes de terror, baseado em histórias reais, pra piorar a situação. Annabelle. Esse filme foi baseado em uma boneca de verdade, só que ela não era tão aterrorizante quanto a do filme. Mas pra mim isso não torna o filme menos sinistro, né? Na realidade, uma mãe deu uma boneca pra uma filha que chama Raggedy Ann e ela era enfermeira. E aí ela estudava, né, enfermagem, e quando ela voltava da faculdade, ela via que a boneca cada vez estava em um lugar ou em algum cômodo diferente. Então ela viu que a boneca era bem sinistra. E aí eles pediram para um médium ir lá e verificar a boneca e ele disse que ela estava possuída pelo espírito de uma menina chamada Annabelle, que tinha morrido naquele lugar. Aí então ela chama o Ed e a Lorraine Warren, que são um casal super famoso, que eles são meio que detetives sobrenatural, assim. E aí eles acabam exorcizando a boneca. E essa boneca está com eles até hoje, eles não são só personagens do filme, eles são pessoas reais. E eles têm um museu chamado Museu Warren, que essa boneca está lá até hoje. Nesse museu tem alguns objetos que eles colecionaram durante os anos, durante esses eventos que eles tiveram aí com algumas famílias e algumas casas, né? O Exorcista. Eu acho que todo mundo conhece esse clássico do terror que eu, sinceramente, odeio de tanto que eu tenho medo. Mas vamos lá, esse filme é baseado na história de Roland Doe, que é um pseudônimo de um menino, lógico que a gente não vai falar o nome, ninguém realmente sabe o nome desse menino, que foi possuído por demônios lá em 1949. E aí eles chamaram um padre, ou eles acionaram a Igreja Católica para exorcizar o menino. Pra quem não sabe, essa história veio de um livro e depois que foi adaptado para um filme. O Massacre da Serra Elétrica. Esse filme não foi baseado em um Leatherface de verdade, mas ele foi baseado em alguns fatos de alguns serial killers, principalmente o Ed Gein. Pra quem não sabe, o Ed Gein foi um serial killer que colecionava pele humana, órgãos humanos e roubava cemitérios. Ele colecionava diversos troféus que ele pegava dos corpos que ele roubava do cemitério. E ele também se vestia como uma mulher, ele pensava que o corpo dele era de uma mulher, ele queria mudar de sexo. E o filme foi baseado na história desse serial killer. Chucky, o brinquedo assassino. Esse filme também foi baseado em uma história real, e não foi só a Annabelle que foi inspirada em um brinquedo. O Chuck foi baseado em um boneco de um escritor chamado Robert Eugene Otto, que ganhou esse boneco de uma enfermeira, tem gente que fala que é uma governanta que morava com ele, e ela praticava ocultismo e voodoo. E esse boneco aterrorizava o filho dele, até que a esposa dele decidiu colocar o boneco lá no sótão da casa deles, e mesmo assim ele aterrorizava, até que eles acabaram morrendo e tal, e o boneco continuou na casa, até que outra família comprou a casa e foi pra lá, e o boneco aterrorizava a filha da família também. Tubarão. Esse filme é um clássico, eu não diria que ele é um filme de terror, eu colocaria ele mais como suspense, mas tem muita gente que tem medo de tubarão, então esse filme causa um certo pânico nas pessoas. Esse filme foi baseado na história de um pescador chamado Frank Mundus, que disse que capturou um tubarão branco em Long Island em 1964. Também foi baseado em alguns relatos de alguns ataques de tubarões lá em Jersey em 1916. Eu gosto muito desse filme, então eu sempre coloco ele nos meus clássicos de terror. Apesar de que ele não sei se é considerado terror, como eu falei. Evocando Espíritos.
Mais um filme com os protagonistas Ed e Lorraine Warren. Esse filme é baseado na história de Al e Carmen Snedeker. Eles decidiram se mudar para uma casa lá em Connecticut, do lado do hospital onde o filho deles se tratava, e eles descobriram que a casa era funerária. E por conta disso ela era mal assombrada, ou pelo menos era o que eles diziam. Então eles chamaram o famoso casal Ed e Lorraine Warren para verificar a casa, e eles acabaram dizendo que eles libertaram a casa em 1988. O Ritual. Esse filme também é um dos piores na minha escala de medo. Esse filme foi baseado na história do padre Gary Thomas, que até ajudou no roteiro do filme. Ele fez um curso de 40 horas lá em Roma para poder praticar e aprender a fazer exorcismos. E vamos parar por aí essa história, tá? A Hora do Pesadelo. Se tem um filme que acabou com meus sonhos na infância, foi o filme A Hora do Pesadelo. Ao mesmo tempo que ele acabou com a minha infância, ele é um dos meus filmes preferidos. Eu até tenho uma luva dele aqui no cenário. De tanto que eu gosto desse personagem, eu comprei essa luvinha, ó. E o Fred é 1000 vezes melhor do que o Jason. O personagem do Fred Krueger, ele é fictício, mas ele é baseado em um artigo do Los Angeles Times, que contava a história de imigrantes do Camboja que morreram durante o sono por conta de um pesadelo. E essa história, gente, se vocês pesquisarem, ela é muito sinistra, porque até hoje ninguém sabe o motivo deles terem morrido. E não foram poucas pessoas, viu? Psicose. Esse filme com certeza você já ouviu falar, porque nós temos até uma série muito famosa que conta a história do Norman Bates. A série se chama Bates Motel. E esse filme é um clássico do terror, ele é até em preto e branco pra quem gosta de filmes antigos. Eu super recomendo ele. Esse clássico do terror também foi baseado numa história de um serial killer que eu já mencionei aqui antes, o Ed Gein. Ele gostava de se vestir como mulher porque ele tinha alguns problemas com a mãe dele. Depois que a mãe dele morreu, ele buscava vítimas que fossem parecidas com ela. E a gente sabe que o Norman Bates tinha uma obsessão ali com a mãe dele, também vestia as roupas dela, né? O Silêncio dos Inocentes. Acho que um dos serial killers que mais inspirou filmes de terror foi Ed Gein, e esse filme também foi inspirado por ele. Como eu mencionei, o Ed Gein, ele tirava a pele das pessoas e colecionava, fazia artefatos na casa dele também, e fazia algumas roupas e guardava alguns órgãos, e a preferência dele sempre era mulheres. Mas esse filme também foi inspirado em um outro serial killer que chama Ted Bundy. Se você nunca ouviu falar no Ted Bundy, ele foi um serial killer que só matava mulheres, ele matou mulheres por todos os Estados Unidos. Ele já foi preso algumas vezes e mesmo assim, com a sedução dele e a lábia dele, ele conseguiu escapar, e ele foi o próprio advogado no tribunal. Ele acabou sendo condenado, claro. Então o filme pegou alguns elementos de alguns serial killers e criou a história do assassino Buffalo Bill. Bom, eu listei apenas 10 filmes de terror baseados em fatos reais, que pra mim são os piores, mas eu sei que tem muito mais. Se você quer compartilhar a sua lista de filmes de terror baseados em fatos reais, comenta aqui embaixo, deixa seu comentário. Terminamos mais um vídeo aqui de Halloween. Eu confesso que esse vídeo foi bem difícil pra eu fazer, porque como eu falei, eu odeio filme de terror. Não vou dizer que eu odeio, eu só evito. Mas como é Halloween, eu abri uma exceção pra vocês e trouxe aqui essa lista bem legal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, né? Clique em curtir. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Me segue lá nas redes sociais, porque lá eu conto tudo que vai acontecer por aqui e vocês ficam por dentro de todas as novidades. Até a próxima, pessoal, e tchau! Depois desse vídeo eu vou ter que ouvir uns 1000 louvores.